A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje começamos uma nova caminhada pela Palavra de Deus. Depois de encerrarmos nossa jornada pelo livro de Abacuque, agora entramos no livro de Sofonias. Um livro com apenas 3 capítulos, mas com uma mensagem muito forte. Sofonias fala sobre o dia do Senhor. Um dia de juízo, mas também de restauração e esperança para aqueles que permanecem buscando a Deus. No capítulo 1, o profeta começa anunciando uma mensagem séria para Judá. O povo havia se afastado do Senhor. Muitos continuavam com uma aparência religiosa, mas o coração já estava dividido. Havia idolatria, injustiça e pessoas vivendo como se Deus não estivesse vendo o que acontecia. Sofonias capítulo 1 versículo 12. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Castigarei os homens que estão acomodados, que são como vinho deixado sobre a borra, que pensam: o Senhor nada fará, nem bem nem mal. Vamos entender um pouco o texto. Aqui encontramos um dos grandes problemas daquele tempo. Não era apenas a idolatria, era a indiferença. As pessoas haviam chegado a um ponto em que simplesmente não se importavam mais. Elas viviam como se Deus não fosse agir, como se não houvesse consequências, como se tudo pudesse continuar da mesma maneira. Vejamos algo profundo. Um dos maiores perigos espirituais não é apenas se afastar de Deus, é se acostumar a viver longe dele. Quando o pecado deixa de incomodar, quando a oração deixa de fazer falta, quando a presença de Deus já não é prioridade, o coração começa a ficar acomodado. E esse era o problema que Sofonias estava denunciando. Pessoas acomodadas espiritualmente. Pessoas que acreditavam em Deus, mas viviam como se ele não interferisse em suas escolhas. E então o profeta anuncia o dia do Senhor. Um tempo em que Deus traria juízo sobre o pecado. Isso não significava que Deus havia deixado de ser misericordioso, mas significava que Deus leva o pecado a sério. Vejamos algo profundo. A paciência de Deus não deve ser confundida com aprovação. Às vezes uma pessoa continua fazendo algo errado, e como nada acontece imediatamente, ela pensa que Deus não se importa. Mas Deus é paciente, e sua paciência é uma oportunidade para o arrependimento. O capítulo continua mostrando que naquele dia, nem riquezas, nem posições, nem poder poderiam salvar aqueles que haviam escolhido permanecer em rebelião. E isso nos faz pensar: em que estamos colocando nossa segurança? Porque existem coisas que hoje parecem muito importantes: dinheiro, posição, bens, reconhecimento. Mas tudo isso é passageiro. Olha o centro da mensagem. Sofonias capítulo 1 nos chama para despertar, para não vivermos uma fé apenas de aparência, para não nos acomodarmos espiritualmente, e para não deixarmos que o coração se acostume com aquilo que Deus deseja transformar. Talvez você não tenha abandonado a igreja. Talvez continue ouvindo a palavra. Talvez continue participando. Mas a pergunta é: como está o seu coração? Você ainda busca a presença de Deus? Ainda sente desejo de orar? Ainda permite que a palavra corrija sua vida? Por que Deus não procura apenas pessoas presentes? Ele procura corações entregues. E aqui encontramos uma ligação importante com Jesus. A mensagem do Evangelho também é um chamado para despertar. Jesus veio para nos tirar de uma vida dominada pelo pecado, para nos reconciliar com Deus e para nos dar uma nova vida. A graça não é uma permissão para permanecermos como estamos. A graça nos transforma. Por isso, se existe algo em sua vida que precisa ser entregue ao Senhor, não adie. Se Deus está falando ao seu coração, ouça. Se existe algo que precisa mudar, permita que Deus transforme. E eu te digo algo da parte de Deus: não permita que a rotina espiritual roube a sua sensibilidade. Não se acostume com uma fé sem oração.
sem palavra, sem presença, sem transformação. Peça ao Senhor para renovar o seu coração. E eu profetizo sobre a sua vida que Deus despertará aquilo que estava adormecido. Renovará a sua fome pela palavra. Fortalecerá a sua vida de oração. E trará novamente alegria em buscar a sua presença. Que você não seja apenas alguém que conhece sobre Deus, mas alguém que caminha com Deus. E que sua vida seja marcada por uma fé verdadeira. Não apenas por palavras, mas por transformação. Hoje começamos nossa jornada pelo livro de Sofonias. E veremos que mesmo quando Deus fala sobre juízo, sua mensagem continua apontando para a restauração. Porque Deus corrige, mas também chama. Confronta, mas também transforma. E para aqueles que colocam sua esperança nele, sempre existe uma esperança maior. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.